Amós no capítulo 9. Eu creio que Deus vai nos colocar numa rota hoje, que vai ser assim, tremendo o que vai acontecer conosco. Amós no capítulo 9. E nós vamos ver do verso 11 em diante. Corrija aí, viu, Paulo? Não é 13, é 11 em diante. Diz o texto assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Curva a sua cabeça e faça uma oração ao Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, para pedir ao Senhor, por misericórdia, que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Santifica nossos olhos, nossos ouvidos. Santifica, meu Deus, nossa mente. Santifica o nosso coração, meu Pai, para que não haja em nós impedimento algum, para que a tua palavra prospere em nós. Que nenhum de nós saia daqui nessa noite do mesmo jeito que chegou nesse lugar. Que nós saiamos daqui, meu Deus, motivados, confrontados e consolados pelo teu Espírito. Que a tua palavra produza em nós tudo aquilo que o Senhor quer que ela produza em nossas vidas. Faz de nós o vaso menor que o Senhor tiver nesse lugar, e sobre as nossas vidas glorifica o teu nome. Nós te pedimos, meu Pai, que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: adoração, portal aberto para alcançar o favor sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito significativo. Desde o dia 1º de janeiro, nós estamos debaixo desse decreto. Uma colheita ampliada, multiplicada, expandida pelo princípio da honra. A igreja tem aprendido a viver o princípio da honra. Pelo menos ela tem recebido ensino para isso. Nós temos aprendido que a honra, quando ela é praticada, ela estabelece um ciclo na nossa vida. Um ciclo que começa com ela, mas se expande e nos faz benditos na terra. A honra é um portal aberto para que a bênção do Senhor chegue na nossa vida. Da forma contrária, a desonra também é um portal aberto para que maldições alcancem a nossa história.
E a Bíblia trabalha muito essa questão da honra. Deus requer honra. Deus reivindica a honra. Ele estimula que seja praticada a honra no contexto da família. Em Malaquias ele encerra dizendo que se a honra não for praticada, não for devolvida para a família, se o coração dos pais e dos filhos não se converterem um ao outro, ele diz que ele vai visitar aquela terra com maldição. Nós vemos famílias que estão vivendo maldição por causa do ciclo da desonra. Filhos desonrando pais e pais desonrando filhos. Porque cada um tem uma honra que lhe é devida. Ao Senhor nós devemos toda a honra, toda e qualquer, seja em que intensidade for, a Ele é devida a honra. E ele está dizendo aqui no texto uma coisa interessante. Ele diz assim: naquele dia, fala, naquele dia. Aí olha para o irmão que está do seu lado e fala: eu estou achando que aquele dia é hoje. É hoje que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida. Fala para ele. Pois é, ele está dizendo, naquele dia, num dia que está reservado na mordomia de Deus. Nós não sabemos, já naquele dia. Ele diz aqui: levantarei o tabernáculo caído de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? Depois você lê em Samuel, em Crônicas. O que aconteceu quando Davi assumiu o trono? Saul foi um péssimo rei para Israel. E naquele tempo houve uma invasão inimiga e a arca foi levada de Israel. Na vida daquele povo, a presença de Deus estava condicionada à presença da arca. Se a arca não estivesse no meio do povo, a presença de Deus não estaria ali. Davi então assume o reino e ele diz: não dá para Israel viver sem a presença de Deus. Nós vamos trazer a arca de volta. Construiu uma tenda. E na primeira tentativa em que a arca estava se dirigindo em direção à nação de Israel, à cidade de Davi, os bois tropeçaram, 2 filhos de sacerdotes tocaram na arca e eles foram consumidos, porque ninguém estava autorizado a tocar na arca. A arca então vai para a casa de Obed-Edom. Depois você lê e vai saber, eu só estou fazendo uma síntese. E enquanto a arca esteve na casa de Obed-Edom, diz a Bíblia que aquela família prosperou uma barbaridade, porque onde está a presença de Deus, está o favor de Deus. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós queremos o favor de Deus, mas não queremos a presença de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a presença de Deus é um confronto para nós. A presença de Deus confronta a presença da nossa carne. A presença de Deus confronta a presença do adversário. Quando Deus está presente, Ele ocupa os lugares, Ele ocupa o espaço. Eu costumo dizer aqui, você vai lembrar, que Deus não chega com metade da sua glória. Deus não anda com parte de si mesmo. Quando Deus se move, Ele se move com toda a sua glória. E se a presença de Deus está na sua vida, na sua casa, toda a glória de Deus está aí. E onde está a glória de Deus, não há espaço para a glória de mais ninguém. Então andar com a presença de Deus não é fácil. Buscar viver na presença de Deus não é fácil, porque nós vamos ser confrontados o tempo todo. Nós vamos ser confrontados com a nossa historinha, com a nossa velha natureza, me desculpe a expressão, com as nossas mediocridades e hipocrisias. Davi então resolve trazer a arca de Deus agora para a cidade de Davi. Constrói a tenda e vai buscar a arca. E você sabe da história, ele volta dançando, ele volta glorificando, ele volta cantando, coloca a arca debaixo da tenda. E dali para diante, quando o tabernáculo que foi edificado por Davi para Deus foi instituído, uma coisa aconteceu na vida do povo de Israel. O tabernáculo de Moisés, que tinha uma influência grande, que estabelecia as divisões na tenda,
entre o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que dizia que o povo só podia ficar no átrio para sacrificar, mas que quem entrava no Santíssimo nem eram todos os sacerdotes, era só o sumo sacerdote. Esse ritual, essa forma religiosa, quando o tabernáculo de Davi foi erigido, ela se partiu, e o povo aprendeu com Davi a adorar, a louvar e a ser grato na presença de Deus. Instituiu-se um novo sistema da relação entre o povo e Deus. O tabernáculo de Davi aproximou o povo de Deus. O tabernáculo de Davi introduziu uma coisa que no velho não tinha: a adoração. O povo ficava oprimido no átrio, porque ele era pecador, trazia o sacrifício, e ali o sacerdote sacrificava e volta. Ele não tinha acesso à presença de Deus, mas com o tabernáculo de Davi, a presença de Deus estava ali. Então um ministério diferente surgiu ali. E Deus agora está dizendo assim, como se Ele estivesse dizendo: eu estou com saudade daquele tempo. Eu estou com saudade do tempo em que o povo vinha na minha presença. Eu estou com saudade de receber a adoração do meu povo. Eu sinto falta disso. E nesse tempo de Amós, o povo estava numa crise violenta. E ele diz assim: naquele dia, num dia que está no domínio dele, num dia que depende da soberania dele, e eu creio que esse dia para muitos de nós é hoje. Ele diz: eu vou levantar o tabernáculo de Davi, o tempo da adoração vai voltar. Oh! Esse dia pode ser hoje na sua vida e vai mudar a tua história, a tua casa, porque ele diz coisas tremendas. Quando o tabernáculo da adoração é levantado, ele diz: eu vou fazer coisas tremendas, coisas que meu povo não viu, mas precisa, vão entrar no histórico dele. Diga para o seu irmão assim: coisas tremendas vão entrar na tua vida quando o tabernáculo de Davi se levantar na tua história. Um tempo de adoração, de louvor, de gratidão vai permear a tua história. Não mais aquele acesso pecaminoso, não mais aquela opressão, não mais aqueles rituais, mas uma adoração livre de um coração que reconhece o Deus de toda a glória. Você vai entrar nesses dias e a tua casa vai se tornar o lugar da manifestação da presença do Deus Todo-Poderoso. Se você acredita, se expresse, pelo amor de Deus. Três coisas o texto diz que vai acontecer quando o manto da adoração tomar conta da sua história. Quando você deixar de ser o tabernáculo da murmuração, da ingratidão, e se tornar o tabernáculo levantado de Davi, o lugar da adoração, três coisas ele diz que vai acontecer. Primeira, diga, número 1, a abreviação do tempo de espera. Tem muita coisa que você está pedindo há muito tempo e ainda não chegou, sim ou não? Tem coisa que você até já desistiu, foi ou não foi? Tem muita coisa que a sua história já sepultou porque você achou que demorou, foi ou não foi? E demorou mesmo. E demorou mesmo. Mas ele diz aqui, olha o que ele diz no texto. Ele diz que o que lavra a terra vai alcançar o que colhe. Ele diz que o que cuida dos frutos vai alcançar o que semeia. Ele está dizendo o seguinte, olha aqui. Quando a adoração verdadeira, quando a expressão sincera de um coração que me louva e reconhece o meu favor se manifesta na minha direção, os tempos vão ser encurtados. Você vai ter menos tempo de espera pelas respostas favoráveis de Deus. Aquilo que você disse que era impossível vai entrar na lista do é possível de Deus. Aquilo que você disse que já não há mais tempo para receber, Deus está dizendo, naquele dia que é hoje, você vai entrar nos melhores tempos da tua vida. É adorar,
é sair do tabernáculo da murmuração e entrar debaixo dos céus da adoração. Levante sua mão pro alto e fala: obrigado, Jesus, por encurtar os tempos da minha vida. Eu vou entrar no sobrenatural de Deus. Aquilo que meus olhos não viam, que meu entendimento não conseguia compreender, vai se cumprir na minha vida, porque eu vou entrar no tempo abreviado das respostas de Deus. Amém? A adoração acelera os tempos de resposta. Oh glória, oh glória. Eu acho que você já vai sair daqui com muita coisa desenhada na tua vida. Você só vai lá fora pegar a mão, botar a mão. Vai acabar já. Segunda, quando o tabernáculo da adoração está erigido, quando o tabernáculo da murmuração se desfaz e a adoração se levanta na sua vida, alegria e quebrantamento permeiam a sua história. Alegria eu quero, apóstolo. Quebrantamento não. Ninguém é alegre com Jesus sem quebrantamento. O texto diz assim: os montes destilarão mosto. Mosto é alegria. Quando você entra em adoração, uma alegria que você não sabe de onde, nem como, ela entra na tua vida. Ela permeia cada célula do teu corpo. Existe algo sobrenatural do céu que entra na tua história, você não sabe por quê. Porque os montes destilam alegria. O Senhor vai fazer você entrar num tempo de alegria. Toda opressão, tristeza, tudo aquilo que veio para te oprimir, roubar a tua alegria, vai sair da tua história. Porque no tempo da adoração a provisão vem do alto. Você está buscando se alegrar com aquilo que não está no propósito de Deus. Preste atenção. Você tem direito a ser alegre, mas não pode ter qualquer alegria. A fonte da tua alegria vem do poderoso de Jacó. Vem daquele que reivindica toda adoração. Vem daquele que é responsável pelos montes que vão destilar na tua direção. Aquilo que era um monte de problema, que era um obstáculo, que era uma dificuldade, vai destilar alegria na tua direção. Todo empecilho que você tinha na tua caminhada, será dali mesmo que Deus vai fazer você se encontrar com uma alegria que você nunca imaginou que pudesse existir. Aquilo que era impedimento e motivo de tristeza, Deus vai fazer derreter alegria na tua direção, e você vai ver os obstáculos caindo e uma alegria entrando na tua vida. Você andará por rotas de alegria. Mas diz o texto que todos os outeiros derreterão. Outeiros são montanhas altas. Isso fala de quebrantamento. São aquelas montanhas imponentes. Ele fala: isso vai derreter. Deus vai gerar um quebrantamento na nossa vida que nós nunca imaginávamos que pudéssemos experimentar. E esse quebrantamento vai ser o sustentáculo da nossa alegria. Preste atenção. Você não tem que ficar alegre de qualquer jeito. A sua alegria vem pela presença incomparável de Deus na sua vida. E a presença de Deus na nossa vida gera em nós quebrantamento. Se você é um adorador e não está quebrantado, você é mentiroso. A adoração me introduz na presença do Eterno, e a presença de Deus quebranta a minha vida. Eu estou na presença de Deus, mas tem coração duro, tem rancor, tem ódio, tem julgamento. Você está debaixo do tabernáculo de Moisés. Deus quer levantar o caído de Davi. Deus quer que você tenha acessos a Ele e reconheça a graça. A graça é o maior motivo de nos quebrantarmos. Se você está na presença de Deus e não reconhece o amor dele, você pode ter remorso e choro sem vergonha, mas quebrantamento não. O Deus que quer de nós adoração é o mesmo Deus que derrama em nós um amor incompreendido.
E quando você se vê amado dessa forma, sem merecer, só tem um caminho para mim e para você: derreter, desmontar, quebrar na presença dele, para que ele possa então a partir daí estabelecer a nossa história. Alegria e quebrantamento fazem parte desse tabernáculo levantado de Davi. Deus quer restaurar isso na igreja, irmãos. A maioria das pessoas na igreja que não vivem alegria são pessoas que não se quebrantam. Eu vou repetir para você não esquecer. A maioria daqueles e daquelas que não experimentam a genuína alegria que vem do céu é porque não se quebrantam. Porque quando eu me quebranto, eu me encontro com o Deus de toda a glória, e o nosso coração se enche da alegria do Senhor. Amém, irmão? Levante sua mão para o alto e diga: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu quero quebrantamento genuíno, porque eu preciso da alegria verdadeira. Eu não quero sorrisos fúteis, eu não quero uma vida vazia, eu quero cheia da alegria do Senhor. Quebranta meu coração, Senhor. Hoje você fez uma oração de valente. Essa oração é de valente, não é qualquer um que faz. Nós queremos tudo de Deus, mas não entregamos nada para Deus. Quebrantamento é você se entregar para Deus e dizer: estou aqui, não valho nada, grande é o Senhor. Faz de mim o que o Senhor tem para fazer, Senhor. Quantos querem alegria? Quantos querem quebrantamento? Você vai chegar lá. Você já ligou as duas coisas que são fundamentais. Terceira coisa que o texto diz, ele diz que no tempo em que a adoração é restituída a Deus, ele também vai se mover na nossa direção com restituição. E no texto tem 3 níveis de restituição. Olha só, ele diz assim: reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. A principal cidade que nós temos é a nossa família. Quantos querem uma Vila Velha melhor? Então faz da sua casa o melhor lugar de Vila Velha. Começa aí. Começa aí. Quantos querem um estado melhor? Faz da sua casa o melhor lugar do estado. A principal cidade que nós temos é a nossa casa. Ele está dizendo: olha, quando a adoração é restaurada, ele vai nos restituir na família. Fala: minha casa vai ser restituída. Eu vou viver em família os melhores dias da minha história, porque a adoração vai ser restituída por mim ao meu Deus Todo-Poderoso. Ele fala: vou restituir a tua casa. Tem muita coisa que não está na nossa casa, nem na minha nem na sua, pela ausência da adoração. Quando nós precisamos atrair a presença de Deus, ao invés de levantarmos um tabernáculo da adoração, nós levantamos o tabernáculo da murmuração. E aí aquela cidade, a primeira cidade da nossa história, que é a nossa casa, se torna assolada, se torna prejudicada, se torna fora dos propósitos de Deus. Mas você hoje, naquele dia do Senhor que é hoje, para você e para mim, nós vamos ver a nossa casa transformada, tocada pelo favor sobrenatural de Deus. Mas nós temos que fazer uma transição da murmuração para a adoração. Quando é que nós mais precisamos adorar? Quando nós mais precisamos da resposta e do favor de Deus.
E o que eu tenho que fazer quando eu mais preciso de Deus? Atrair a presença de Deus. E como é o acesso para eu estar na presença de Deus? Atraindo adorando. Então esse tempo que você perdeu na sua vida reclamando dos problemas, murmurando, colocando a culpa nos outros, transferindo responsabilidades, achando que está acontecendo com você por causa dos outros, esse tempo tem que acabar. Você tem que assumir a sua responsabilidade de adorador e adoradora e levantar o tabernáculo de Davi que foi caído na sua vida. As circunstâncias existem, mas o tabernáculo da adoração só cai quando eu decidir que não vou adorar. No momento que você decide ser um adorador no meio dos problemas, não haverá circunstância que vá derrubar da sua vida o manto da adoração. Porque isso é decisão pessoal. E nós nos acostumamos a transferir responsabilidades, colocando nos outros a responsabilidade que cabe a nós. Você será adorador ou não, se você quiser ou não. Ninguém tem o poder de interferir em você. Esta decisão é sua, esta identidade ou você assume ou você rejeita. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: eu estou olhando bem para você. Eu estou percebendo que você é adorador. Você é adorador. Olha bem no olho dele e fala: e sem maquiagem, viu? Porque tem gente que maquia, não é, irmão? Tem maquiagem de adorador, tem maquiagem de agradecido e tal. Mas isso para Deus não tem como fazer maquiagem. Ele vê o que o homem não vê, né? Ele conhece as rugas que você tem, irmão. Eu não tenho não, mas você tem, ele conhece. Fala: minha família vai ser restituída. Você crê nisso? Então dê um aplauso a ele. Sua casa é o sinal no reino dos céus. É um sinal. Sua casa é o respaldo da sua vida. O que não acontece ali, vai acontecer fora. Na caminhada espiritual é assim. Segunda restituição, fala segunda. Ele diz assim: plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e eles comerão fruto. O Senhor está dizendo aqui: eu vou restituir provisão e prosperidade. Provisão e prosperidade. Quando nós restauramos a adoração, o tempo da escassez se acaba, irmão. Aprende isso. Tem gente que gosta de fazer campanha para ficar rico. Eu vou te dar uma chave. Rico ou pobre, para Deus não tem nenhum sentido. Prosperidade a favor do Senhor, suprindo suas necessidades. E uma chave para isso acontecer é adoração, irmão. É adoração. Mas a gente quer ir para campanha. Não tem nada com campanha, viu, irmão? Você que gosta de campanha, vai para campanha. Não tem problema nenhum. Mas antes de ir para campanha, começa a adorar. Porque o que tem gente frustrada nessas questões não está no gibi. E está frustrada por falta de ensino. Deus não se deixa levar por manipulação. Preste atenção. Se a sua vida não está no prumo de Deus, não adianta você reivindicar muita coisa, não. E uma das chaves que nós temos para entrar na provisão sobrenatural de Deus, na prosperidade, é a adoração, irmão. É o teste da dependência.
Quando você entra em adoração, você está 100% dependente de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra mais próxima de adoração chama-se holocausto. E holocausto significa sacrifício de morte, morreu. Então quando você está na adoração, você morreu. Só Deus para conduzir você. Você diz: olha, eu perdi o meu controle, eu não sou dono de mim mais. Eu estou reconhecendo a tua soberania, eu estou me entregando 100% nas tuas mãos, Senhor. Nessa hora você devolve para Deus um termo da aliança que é importante que temos com Deus, que é da soberania de Deus, é da suficiência de Deus. E Deus não tem como deixar uma pessoa que está quebrantada na presença dele se levantar de mãos vazias. Ele não faz isso nunca. Ele é o Rei perfeito. Ele sabe da vida dos seus súditos, e Ele só quer que os súditos declarem dependência dEle. E às vezes a gente não faz isso, irmãos. A gente quer dar o jeitinho, não quer? É a nossa parte humana. É o fruto do conhecimento do bem e do mal que nos afastou da provisão soberana de Deus. A gente sai para dar o nosso jeito. Tem alguma coisa errada com isso? Não. O mundo funciona assim. E nós não podemos fazer isso? Não, pode fazer. Mas não pode ser só assim. O nosso passo começa com o derramar-se na presença de Deus. E muitas vezes, correndo atrás das respostas, nós nem paramos para conversar com Deus. E depois dizemos que Ele não tem compromisso conosco. Entendeu o que Deus está falando para você? Adoração é o lugar onde eu me linko com Deus, onde eu me plugo com Ele. E nessa hora, eu não preciso falar mais nada. Eu tenho ensinado aqui para você. Na adoração, 2 limiares do trono se movem. 2 limiares no céu. O trono e a mesa. São 2 lugares onde nós nos encontramos com o nosso Deus. No trono para juízo e na mesa para provisão. Quando você está em adoração, esses 2 limiares se movem e você está no meio disso. E Ele sabe do que eu e você precisamos. E Ele não é provedor de meia tigela. Ele é excelente na provisão. Ele vai julgar a minha causa e a sua naquela hora, e vai nos servir à mesa do banquete. Quantos querem se assentar na mesa do banquete? Irmãos, é sobrenatural. Quando você vai para o Senhor com as suas necessidades, se derrama na presença dEle, com sinceridade de coração, com ações de graças permeando as tuas orações, com louvores no teu lábio, reconhecendo o favor de Deus, colocando diante dEle o teu conhecimento do caráter dEle, quem Ele é, esse Deus tremendo, soberano, que o universo não contém. Quando você vai para Ele nessa dimensão, Ele vai para você na dimensão dEle, é no sobrenatural, irmão. E aí esse Rei maravilhoso, que é dono de todas as coisas conhecidas e não conhecidas, todas as coisas compreendidas e não compreendidas, todas as coisas explicáveis ou não pela ciência, esse Deus move favor na nossa direção. E aí você se encontra com os milagres de Deus, você se encontra com o sobrenatural de Deus, você se encontra com o favor incompreendido de Deus. É isso que Ele quer de mim e de você, irmão. Que a nossa vida na presença dEle seja uma vida quebrantada em adoração. Não precisa estar no culto para isso, não precisa estar numa reunião específica para isso. Você tem que assumir a sua identidade de adorador, porque você é um brasileiro. Onde você estiver no planeta, você é brasileiro. E o que você precisa é viver a sua identidade. Gente sai daqui, vai para os Estados Unidos, chega lá, fica doido atrás de feijoada mesmo.
Baiano chega lá, quer logo a farinha. Não é não, Ricardo? Quer logo dar um tapa na farinha. Não foi não, Celi? É complicado, né? Por quê? Porque existe um clamor de dentro de você que denuncia a sua identidade. Então não importa onde você esteja, se adorador está ali dentro, o adorador vai se manifestar. Mas se o procrastinador estiver ali dentro, ele também vai. Se o murmurador estiver lá dentro, ele também vai. Se o endemoniado estiver ali, também vai. E é por isso que algumas coisas não entram na nossa história. Porque na hora de nós dizermos quem nós somos e para que estamos aqui, nós entregamos uma identidade que já não mais faz parte da gente. Eu e você, espiritualmente falando, não temos dupla cidadania. Nós fomos arrancados da velha natureza e plantados na nova. Você está entendendo isso? Ela até existe, mas não tem poder sobre a nossa vida. Só se você der. Só se você deixar. Só se você quiser. E a essência da adoração é essencialmente, é basicamente destilar onde você está a sua natureza. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não depende do lugar. A verdade não tem lugar e o espírito permeia todas as coisas, até as profundezas de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 2. Então nós não precisamos de lugar para ser adorador. Ou somos ou não somos. E eu creio que naquele dia em que Deus levantou na minha vida e na tua hoje o tabernáculo da adoração, nós vamos assumir uma identidade nova. E todo mundo vai saber, principalmente o inferno, que uma tropa de adoradores está caminhando na terra. E a glória do eterno vai se manifestar. Amém, amado? Você vai entrar nos melhores dias na presença de Deus. Tua casa será abastecida do favor de Deus, e a prosperidade será tua companheira na caminhada. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não terá necessidades essenciais que Deus não vai suprir. Está acabando. Fala, está acabando. Terceira restituição. Ele vai nos restituir dos sonhos de Deus. Olha só. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Quando nós restauramos a adoração, nós voltamos para a presença de Deus, e os sonhos que muitos de nós já perdemos são restaurados na nossa vida. Olha para mim. Você está com o ministério xoxo? Agora vai ser uma facada no teu calcanhar, mas você vai mudar de vida. Está com o ministério xoxo? Tua vida está sem sentido, tua célula é um peso, reuniões de discipulado é um fardo, tua caminhada espiritual está meio borocochô. Aí você acha que vai melhorar isso fazendo um curso de reciclagem? Vou entrar para a faculdade de teologia porque aí vai mudar a minha vida? Vou fazer um seminário com o irmão fulano e irmã fulana? Vou te dar uma chave. Quer revitalizar a sua caminhada espiritual? Quer revitalizar o seu ministério? Quer ser restituído? Não quer mais ser arrancado do lugar que Deus vai te plantar? Porque sonhos estão ligados a ministérios. Deus não nos dá sonho para a gente ficar vendo borboleta, não. Deus nos dá sonho para fazermos alguma coisa na terra. E quem tem um sonho tem um chamado, e quem tem um chamado tem uma obra para fazer. E nem sempre essa obra é 100% o que eu gosto de fazer, mas é o que eu preciso fazer.
E quando os sonhos não estão ativados na minha vida, eu só quero fazer o que eu gosto, não o que eu preciso. E tem muita gente na igreja que paralisou porque só quer fazer o que gosta, não quer fazer o que precisa. Olha para mim, ministério é confronto. Ministério é andar com os que gostam e não gostam de você. Ministério é perdoar quem não merece. Ministério é andar com os diferentes. Ministério é andar em unidade. Ministério é suportar governo. Ministério é se submeter. Ministério é perguntar para saber. Para isso, só com sonho. Quem não tem sonho, sonho é o combustível do céu, para eu pagar o preço, para que através da minha vida, os propósitos de Deus se cumpram na terra. Sonho é o que vai turbinar a minha vida. Sonho é o que vai me fazer caminhar apesar das circunstâncias. Olha para mim, o púlpito é aqui. Sonho é o que vai me fazer caminhar apesar das circunstâncias. Sonho é o que vai me fazer andar no meio das adversidades e contrariedades. E tem gente que paralisou porque não tem mais coragem para isso. Perdeu o pique, perdeu o vigor, se entregou, e ao invés de buscar a origem das coisas, se escondeu atrás de desculpas e esfarrapadas para continuar não fazendo o que Deus quer que você faça na terra. Hoje Deus vai levantar ministérios aqui, porque Ele vai levantar sonhadores. Ele vai levantar sonhadores. Ele vai pegar o desistido e vai voltá-lo para a adoração, o lugar da manutenção dos teus sonhos. Você perdeu o sonho porque deixou de adorar. Você transformou o seu sonho num diploma acadêmico e se transformou no empregado do reino. Quando você tem sonho, o teu sonho é o teu estímulo para continuar servindo a Deus. Quem não tem sonho tem ministério chamado de trabalho. Só ministra quem tem sonho. Você não está para ter ocupação, você está para ter ministério. E Deus está chamando a igreja para voltar ao ponto, para voltar ao lugar de onde você não tinha que ter saído, o lugar dos teus sonhos. E para retê-los de volta, você precisa voltar para a adoração. É na presença dele, o Senhor dos sonhos, o dono das coisas, que você vai ter novamente o pique para fazer aquilo que ele te mandou fazer, independentemente do lugar onde você está. Porque tem gente que acha que Deus é brincalhão. Um dia ele te quer aqui, um dia ele te quer ali, outro dia ele te quer lá, no outro dia ele te quer aqui. Se for analisar, é porque você está esfriando dos sonhos. Você está vendo mais defeitos e menos a glória de Deus. Você está vendo mais defeito do seu líder e menos a glória de Deus na sua vida. Você está vivendo mais pelo que vê dos outros e menos do que Deus vê em você. E o que Deus quer ver em você é um adorador, uma adoradora na presença dele. Aí você vai ser um fator de diferença nessa geração. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque o sonho é dele, a adoração é dele, o ministério é dele, a tua vida é dele, tudo no universo é dele. Então você tem que começar a se voltar para ele, e aí você não vai ter decepção.
você não vai ter frustração, você vai compreender que todos os processos estão debaixo dos olhos do Deus Todo-Poderoso. E o melhor lugar para a gente estar, irmão, não é debaixo da nossa perspectiva, é debaixo da perspectiva dele, porque ele é que sabe o melhor para mim e para você. E às vezes o melhor dele para nós é um tempo de choro, é um tempo de falso abandono, é um tempo de falsa rejeição. Deus está falando para você aqui hoje. Esse tempo que você acha que é perdido é o tempo do seu encontro com Ele. E é por causa desse tempo que você hoje vai entender que você precisa ser um adorador. Porque se tudo for fácil demais para a gente se esquece daquele que é o Deus do impossível. Tudo vai ser dentro do nosso contexto e da nossa cabeça. Mas o que tem que acontecer debaixo do manto da soberania do Deus Todo-Poderoso. Porque tem coisa na nossa vida, na minha e na tua, no ministério, que ela tem que ser a expressão do sobrenatural de Deus. Senão não vai nos qualificar como homens e mulheres de Deus na terra. A gente quer entender tudo para servir do jeito que servimos, mas Deus quer que você sirva primeiro para entender tudo depois. Vamos ficar de pé, irmãos. Diga para o irmão que está do seu lado: quem perde os sonhos de Deus pode ter comprometido o seu futuro. Quando um discípulo mantém vivo em seu coração os sonhos de Deus, nada vai tirá-lo do caminho da vitória, da perseverança e da realização. Amém? Eu tenho um sonho, irmãos, de ver um avivamento nesse país. Eu tenho um sonho, mas eu sei que para isso acontecer, nós vamos morrer muito. Eu e você precisamos morrer demais. Morrer tudo que tem que morrer, para Jesus viver tudo que tem que viver. Nós precisamos quebrar as barreiras que há entre nós. A divisão está dentro da própria casa. O próprio casal está dividido dentro da família. Os pais e os filhos estão divididos. Os irmãos estão divididos. Os pastores estão divididos. Os ministérios estão divididos. A adoração nos faz ser um com Deus, um com o meu próximo. Na adoração eu morro, e se eu morro não tem barreiras em mim. No tabernáculo de Moisés tinha divisão. No tabernáculo levantado de Davi, todos somos adoradores. Ele trouxe para um fato e para um fator que não pode gerar divisão. A adoração é dirigida ao Deus Supremo e só pode ser feita quando a gente morre. Então não tem espaço para dividir. Na medida em que andamos em adoração, a nossa casa está unida. Na medida em que pais e filhos adoram, a família está unida. A tua célula, quando adora, entra em unidade. A macrocélula entra em unidade na adoração. Deus quer quebrar muitas coisas na nossa história. Na vida de muitos de nós, o tabernáculo está caído, em ruínas. Brechas foram abertas, pecado, perversões, paradigmas. Abriram brechas e o tabernáculo de Davi caiu. Deus quer reparar essas brechas e levantar a adoração. Se você hoje, nessa noite, entendeu que naquele dia
do texto é hoje para você, eu queria que você viesse aqui na frente, num gesto de humildade na presença de Deus, sabe? Quando eu li esse texto, eu falei: meu Pai, tem misericórdia da minha vida. Como tem coisa caída na minha vida. Como tem coisa caída na minha vida. Você sabe qual é o perfil do adorador? O perfil do adorador é o seguinte: ele não tem crítica. O adorador não olha para as pessoas, ele olha para Deus. E para estar na presença de Deus, ele faz o que tem que fazer. Ele se humilha, ele se quebranta, ele se arrepende, ele pede perdão, ele toma posições com Deus. Ele faz assim. Enquanto eu estiver olhando para o lado, e na hora de ir, eu me seguro para não pegar mal, você nunca vai ser adorador. Eu lamento te dizer isso. Talvez não seja muito agradável você ouvir isso, mas é o que você precisa ouvir. Eu tenho compromisso com Deus, não é com você. O primeiro passo para mudar minha vida é deixar minha vida, essa vida de aparência, essa vida de satisfação para os outros, essa vida de viver em função dos outros, e tomar uma posição com Deus. Meu Deus, eu quero mudar minha história. Se o Senhor mandar eu plantar bananeira aqui, eu vou plantar agora. Eu não quero lá saber o que os outros estão pensando. Eu não vivo pela perspectiva de homens, eu vivo pela perspectiva do céu. E eu não quero aparentar para os homens aquilo que eu sei que o Senhor sabe que eu não sou, porque Deus sabe quem nós somos e nós sabemos que Ele sabe. Só Deus e eu sabemos a bisca que eu sou. Você sabe quem você é. Você conhece os lodos que estão na tua vida e as sujeiras que estão no canto do teu coração. Você conhece. É que a nossa carnalidade foi tal que ela nos amoldou a viver uma vida de farsa e mentira. Deus quer tirar isso da nossa vida. Acabou o tempo da mentira, porque quem quer ser adorador não pode ser mentiroso. É em espírito e em verdade. Queria que você fosse para Deus agora e rasgasse a tua vida na presença dEle. Como é que está a minha vida, como é que está a minha casa e qual é a minha responsabilidade nisso tudo. Diga para Ele: Deus, hoje eu não vou botar a culpa em ninguém, hoje eu não vou descontar em ninguém, hoje eu vou assumir a minha responsabilidade, porque o adorador é consciente do seu papel. Eu quero começar assumindo a minha responsabilidade. O que é que eu não fiz que deveria ter feito? O que foi que eu fiz e jamais deveria ter entrado no meu currículo? Que pensamentos permearam a minha cabeça? Que sentimentos povoam o meu coração? Que argumentos eu tenho contra A, B, C ou D? Que juízo eu estou fazendo? E aí se pergunte se esse é o caminho que te autoriza a estar na presença de Deus. Se for, continua nele. Se não for, pelo amor de Deus, se arrependa, porque agora é você e Ele, é você e Deus. Naquele dia, pode ser o dia de hoje para você, o dia de uma mudança radical na sua história, o dia de uma mudança terrível na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Deus está restaurando nessa noite os sonhos, a esperança, a perspectiva de um futuro desejável na tua direção. Tua vida tem sentido e o teu chamado não pode ser apagado, porque só aquele que te chamou pode cancelar. Enquanto você está de pé na terra, Ele tem propósitos na tua vida. Então não atrase os tempos.
Entre no manto do encurtar respostas. Deus hoje está te chamando para entrar no favor sobrenatural dele. Tua casa deixará a desolação, deixará de ser o lugar da escassez, deixará de ser o lugar da ruína e se tornará no lugar edificado para a manifestação da glória de Deus. Até o cheiro da tua casa vai mudar. Até o cheiro da tua casa vai mudar. Levante seus dois braços para o alto. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor selou em nossas vidas nessa noite. Nós te pedimos, meu Deus, que uma nova rota entre debaixo dos nossos pés, que um futuro desejável se desenhe diante dos nossos olhos, que os céus sobre a nossa cabeça se tornem céus de adoração, e que o favor sobrenatural do Senhor nos alcance de uma forma surpreendente nessa noite. Haja libertação, meu Deus, haja cura, haja restauração de casamentos, de famílias, e haja ressurreição de ministérios. Sonhos poderosos do céu alcance o coração daqueles que já desistiram e traga um renovo sobre a tua igreja. Que o manto da adoração, meu Deus, esteja sobre a vida de cada um de nós. Leve-nos para os nossos lares em paz, meu Deus. Libera teus anjos para nos guardarem no caminho de volta. Nos livra das ciladas, armadilhas e setas do diabo, dos acidentes e incidentes, inclusive no trânsito. Nos dá uma noite bendita, meu Deus, digna dos verdadeiros adoradores. Seja uma noite reparadora e reconfortadora. Que nós sejamos renovados e restaurados, e que amanhã o Senhor nos desperte para uma semana gloriosa na tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Ele te ama.